Você já imaginou um cenário em que o auxílio emergencial que tem sido distribuído para milhões de famílias durante essa pandemia se tornasse algo permanente? Pode parecer uma discussão um pouco distante, mas na realidade ela está mais próxima do que você imagina. Isso já tem sido discutido em vários lugares do mundo que adotaram medidas similares. Nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá e também aqui no Brasil, acredite se quiser. Olá, meu nome é Bernardo Nicolau e no vídeo dessa sexta-feira aqui no Nick Internacional nós vamos discutir a ideia da renda mínima permanente. E por que o pessoal está discutindo isso? Porque vários países foram forçados a adotar medidas como auxílio emergencial durante essa pandemia, mas eles perceberam que os impactos dessa medida, na verdade, são muito positivos. Uma redução grande dos níveis de pobreza, dos níveis de miséria, um aumento na qualidade de vida para boa parte da população, um fomento aos mercados locais e ao comércio local nas comunidades em que o pessoal recebe esse auxílio. E isso reacendeu uma discussão que entre os economistas já era famosa, que é, será que vale a pena ter esses programas, agora vistos como excepcionais, de forma permanente? Esse é um tema que está bastante em alta por todo o mundo, já está relativamente em alta aqui no Brasil, mas deve ficar mais. Então eu quero fazer uma coisa diferente para te ajudar com esse assunto. No vídeo de hoje eu vou fazer uma reflexão sobre a renda mínima e te mostrar qual é o meu processo para chegar a uma conclusão embasada sobre o assunto. Para que você tenha aí um modelo que você pode seguir, trocando as variáveis, trocando os valores, pelo seu contexto, para chegar à sua própria conclusão. Meu objetivo não é fazer você concordar comigo, mas você ver como você pode formar uma opinião bem fundamentada sobre esse assunto com base naquilo que você acredita. Se você se interessou por isso, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e depois do vídeo me falar lá nos comentários o que você acha sobre a renda mínima. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma distinção que é muito importante, porque esses dois conceitos têm aparecido aí nas grandes discussões sobre esse tema pelo mundo e eles têm sido muito confundidos. E são coisas, na realidade, bastante diferentes. São os conceitos de renda mínima e de renda básica. Renda mínima é quando você determina que no Brasil todas as pessoas devem ter uma renda de no mínimo R$ 1.000 por mês. Então sempre que tiver uma pessoa que tem uma renda abaixo de R$ 1.000 por mês, você paga um valor para essa pessoa, para ela passar desse piso aí que foi estabelecido pelo seu país. Então a renda mínima ela é restrita a um grupo de pessoas. E você pode colocar aí as categorias que você quiser para restringir. Pessoas classificadas como pobres, pessoas classificadas como miseráveis, pessoas que têm ali um traço específico, a galera que frequenta o sistema público. Tudo isso pode ser levado em consideração para você estabelecer as categorias de quem tem direito à renda mínima. A renda básica, por outro lado, é você determinar que todo mundo no Brasil recebe uma renda básica de R$ 600. Então, todos os cidadãos brasileiros vão receber R$ 600. Sem restrição, sem qualquer barreira para você receber esse valor. Cada um desses modelos tem seus prós e seus contras, e é por isso que ambos têm sido bastante discutidos no cenário internacional e no cenário nacional também pelos economistas. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a renda mínima, porque é a que mais se assemelha ao auxílio emergencial que a gente tem visto por aí no Brasil. Mas eu posso gravar um vídeo em um momento posterior, refletindo também sobre a renda básica. Mas vamos então à nossa reflexão sobre a renda mínima. O que faz os governos darem renda para pessoas que ficariam sem essa renda durante a pandemia? O primeiro motivo, mais evidente, que eu acho que você pensou aí também, é uma questão humanitária. Você não pode deixar as pessoas sem renda, ou então elas não conseguem comer, elas não conseguem manter as suas casas, e isso é uma preocupação muito importante e muito válida. Mas tem outros motivos por trás dos planos da renda mínima também. A realidade é que a forma como nós, indivíduos, gastamos o nosso dinheiro tem um forte impacto na economia da nossa sociedade. Se você fica sem emprego, você fica sem renda. Se você fica sem renda, você não consegue comprar produtos. Se você não compra produtos, a empresa fica sem dinheiro. Se a empresa fica sem dinheiro, ela tem que demitir. Se você é demitido, você fica sem renda. E isso gira em uma espiral descendente na nossa economia, piorando cada vez mais a crise. Quando você injeta renda nas mãos das famílias, que é como nós chamamos os indivíduos dentro da economia, o que você faz é desacelerar essa espiral e algumas vezes
dar para ela alguma chance de se recuperar. As pessoas voltam a comprar, as empresas voltam a ter dinheiro, voltam a contratar e a economia se reaquece gradualmente. Uma questão importante antes de nós começarmos com os prós e contras é: você pode concordar ou discordar da renda mínima, sendo de esquerda ou de direita. Isso não faz diferença para determinar a sua conclusão quanto ao assunto. Direita e esquerda te mostram o caminho que você vai trilhar para chegar à sua conclusão. Quais são as suas variáveis, os seus valores, as suas prioridades. Mas não falam qual é o seu processo lógico final, nem a sua conclusão nesse assunto. Então, contanto que você consiga sustentar a sua conclusão na lógica, nos seus valores, naquilo que você acredita, essa conclusão é racional. Então vamos aos prós e contras. Sobre os prós, o primeiro deles seria exatamente esse aumento no consumo. As pessoas têm dinheiro de novo, por terem dinheiro elas voltam a comprar, e ao voltar a comprar, elas reaquecem a economia. A primeira consideração contrária a um sistema de renda mínima que tem que ser feita, por outro lado, é a seguinte: para você dar essa renda para as pessoas, você tem que aumentar o que nós chamamos de transferências do governo. Só que essas transferências, elas são feitas com dinheiro do governo, e como nós sabemos, a principal fonte de dinheiro para o governo são os impostos. Isso significa que, para você colocar um sistema assim, de renda mínima, que é caro, você tem que aumentar a tributação. Só que a partir do momento que você aumenta os impostos, você está tirando renda de uma parcela da população, porque ela está pagando mais impostos, e aí, ao mesmo tempo que na parcela que recebe essa renda extra, você tem um aumento no consumo, na parcela que paga esse imposto extra, você tem uma queda no consumo. E às vezes, essa queda no consumo desse lado pode compensar o impacto positivo que você teria no consumo desse outro lado aqui. Tudo isso é considerado pela equipe econômica quando eles fazem um projeto assim. Agora, quando você analisa um projeto assim, como a renda mínima, que tem implicações econômicas realmente, mas também sociais, culturais, políticas, você tem que analisar outras facetas desse problema para efetivamente tomar a sua decisão. Então, um outro pró, e agora já numa dimensão diferente, é que você dar essa renda extra para as pessoas na sociedade é você dar dignidade para uma parcela da população. Nós vivemos em um mundo em que, como diria a minha bisavó, o homem vale o que ele tem no bolso. É assim que funciona o capitalismo. E se você não tem nada no bolso, infelizmente, aos olhos desse capitalismo, você vale nada. A partir do momento em que você dá renda extra para uma família, renda extra para uma pessoa, você dá para ela a possibilidade de se reinserir nessa lógica de consumo, que na realidade é crucial, inclusive, para as nossas interações sociais. Quando você sai com seus amigos, provavelmente você vai para um bar, para um restaurante, para um shopping, para algum lugar em que você tem que gastar alguma coisa. A pessoa que não consegue gastar alguma coisa, muito provavelmente ou não chega lá, ou chega lá e fica um pouco deslocada. E não só isso, a pessoa que está desempregada, ela foi retirada provavelmente do ambiente em que ela tinha as pessoas com quem ela convivia 8 horas por dia, 5 dias por semana. É no trabalho que você forma os seus núcleos de amigos, seus núcleos de conhecidos, é no trabalho em que você provavelmente conhece seu esposo, sua esposa, e você retirar a pessoa dessa realidade com um desemprego e com a falta de renda afeta também a capacidade dela de participar de tudo que a gente tem rolando aí no nosso mundo. Você dar essa renda extra para essa pessoa pode não resolver todos esses problemas de uma vez, mas dá para ela pelo menos uma nova chance de se reinserir na lógica social. Agora, um outro contra que tem que ser levado em consideração é que fazer um projeto de renda mínima que consiga garantir a essas pessoas esse acesso é algo caro, e esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Quando eu falo assim, parece uma lógica bastante fria frente à questão da dignidade da pessoa, que foi comentado nos prós. Mas esse aspecto caro, ele tem que ser considerado porque ele tem aí vários desdobramentos. Esse dinheiro poderia sair, por exemplo, de um aumento de impostos. Mas como nós discutimos, o aumento de impostos pode, na verdade, sair pela culatra. E não só no sentido de, mas vai levar a uma queda do consumo. Pode, inclusive, levar a um aumento na evasão fiscal, na fuga de pessoas ricas, pagadoras de impostos, para outros países. E se essas pessoas, que no geral também são as empregadoras, saem para outros países, elas levam com elas, muitas vezes, as suas empresas. Se elas levam essas empresas, elas estão levando emprego e elas acabam piorando a nossa situação de crise. Ainda que a gente não mexa nos impostos, vamos supor que, aumentou um pouquinho, mas nada que faça ninguém fugir do país. Tem que sair de algum lugar. E se vai sair de algum lugar, vai sair de um outro campo do governo.
Pode sair da educação, da saúde, da cultura, dos transportes. Todas essas são áreas que poderiam sofrer com essa troca aí do orçamento para a renda mínima. Claro, tem outras áreas aí que doeriam menos no nosso coração a gente tirar esse dinheiro, como, por exemplo, o funcionalismo público. Aí tirar dinheiro da remuneração de juízes, de deputados, essa galerinha que tira aí facilmente 100 mil reais no mês e que acha que isso está justificado na sociedade, que é uma loucura, não é justificado em nenhum aspecto um juiz receber 100 mil reais em um lugar em que milhões de pessoas vivem com menos de R$ 1.000 por mês. Mas isso não é justificado, mas comprar essa briga com o judiciário brasileiro é algo bastante difícil. E aí você começa a colocar entraves no caminho de você fazer um projeto que consegue durar e atender. E uma última consideração que nós podemos fazer sobre a renda mínima, que tem uma implicação pró e uma implicação contra para esse sistema, é a seguinte. A gente vive no Brasil. E o Brasil, apesar de ter serviços públicos disponíveis para a população, não consegue garantir que esses serviços públicos sempre vão funcionar. É claro, a gente pode discutir que mas o SUS é melhor que nada, tem muita coisa boa na educação pública no Brasil, e tem coisas boas. Mas não dá, como brasileiro, para você confiar 100% nesses sistemas, porque eles têm problemas sérios que vêm da nossa história enquanto país, e que ainda não foram resolvidos. O aspecto pró da renda mínima, considerando essa realidade de que os sistemas públicos são falhos, é que, com essa renda extra, você tem escolha. Se você tem alguma dificuldade com o SUS, você tem uma renda extra que você pode usar para, às vezes, procurar um serviço médico privado, um plano de saúde privado, às vezes uma educação particular, em um aspecto que não te atendeu na educação pública. E isso dá também para a pessoa possibilidade de ter uma vida melhor. Um aspecto contra, por outro lado, é que isso dá para o governo uma desculpa para não tentar melhorar os sistemas públicos. Poxa, eu já estou te dando esse dinheiro, você já pode procurar um outro lugar, eu não tenho que resolver isso não, cara. Dá para escutar vários políticos falando isso, né? Ainda que discretamente na mídia. Eu fiz essas reflexões aqui para mostrar que tem muita complexidade por trás. Não é só uma decisão de pagar ou não pagar, nem tudo é de tudo bom, de tudo ruim, tem impactos só positivos, só negativos. Uma vez que você tem esses prós e contras elencados, é hora de fazer o cálculo. E aí esse cálculo é feito com base naquilo que você considera uma prioridade entre esses valores. Mas não basta só você achar que é uma prioridade. Você tem que conseguir explicar racionalmente por que isso é prioritário. Vamos lá que eu exemplifico com a minha linha de pensamento sobre esse assunto. Eu levo 3 fatores principais em consideração para formar a minha posição sobre a renda mínima. Em primeiro lugar, a dignidade humana. Eu acho que a dignidade humana é um investimento que vale muito a pena. É um investimento naquilo que a gente quer ver na nossa sociedade. É um investimento naquilo que nós queremos ser. Quanto mais nós nos preocupamos com a dignidade humana, melhor é a sociedade que nós conseguimos formar hoje, agora. E isso implica numa série de impactos diretos e indiretos para a nossa vivência. Mais dignidade humana significa menos violência, significa menos preconceito, significa menos criminalidade. E eu acho que tudo isso enriquece a nossa sociedade, tanto econômica quanto culturalmente. Em segundo lugar, eu mencionei nos contras que há uma dificuldade orçamentária relacionada à renda mínima. Mas essa dificuldade orçamentária, na verdade, não depende da renda mínima para existir. Ela já existe sem a renda mínima e continuaria a existir com a renda mínima. Essa dificuldade depende muito mais de resolver uma série de problemas de má administração pública do que, efetivamente, os projetos que são praticados pelo governo. E o maior problema orçamentário que nós temos é o peso injustificável do funcionalismo público. Principalmente o alto funcionalismo, que tem benefícios inúmeros, absurdos, inexplicáveis em um país que ainda vive uma situação de milhões de pessoas na miséria. Por esse motivo, eu não vejo a renda mínima como algo tão problemático nem tão decisivo para esse orçamento. Esse orçamento tem uma série de outros problemas independentes desse projeto aqui, que, se resolvidos, viabilizariam não só um projeto de renda mínima, mas 15, sem qualquer problema para os cofres públicos. E em terceiro lugar, eu gostaria de ver uma sociedade em que a meritocracia efetivamente existe. Mas para que isso possa acontecer, o Estado tem que conseguir agir como o garantidor das regras do jogo.
Ele tem que garantir que as regras se aplicam para todo mundo. Em um país como o nosso, com desigualdades tão grandes assim, isso é muito difícil. Só que, com um programa de renda mínima, que dá mais dignidade, mais acesso e mais escolha às pessoas, aí a gente, pelo menos, melhora um pouco essa situação. Esse é o meu cálculo para chegar à minha resposta quanto à renda mínima, que é: vale a pena. É um projeto que nos ajuda a suplementar um pouco algumas das dificuldades que o nosso país tem, principalmente com o provimento de serviços públicos e outras questões. E enquanto o projeto de renda mínima faz isso, ele já enriquece, não só monetariamente, a vida de muitas pessoas na nossa nação. Isso vale a pena, apesar dos custos. Há pessoas que discordam de mim nesse ponto, pensando que, na realidade, a renda mínima ela seria aí uma medida paliativa, que você adotaria a renda mínima dizendo estar defendendo a dignidade, mas que, na realidade, bancar isso, tirando dinheiro de outros serviços públicos, de outros setores, e dando uma desculpa para o governo não fazer nada, seria uma forma de, no longo prazo, prejudicar essa dignidade e prejudicar esse indivíduo. Essa também é uma posição válida, e eu admito, há vezes que eu oscilo entre ela também. Eu dei o exemplo dessa posição, que eu acho que é o contra mais forte a isso que eu acredito, mas claro, tem várias outras posições sobre isso, tanto a favor quanto contra a renda mínima, pelos mais diversos motivos. Tem gente que é a favor da renda mínima porque acha que essa é a função primordial do Estado. É garantir esse bem-estar para todas as pessoas, independentemente da dívida, independentemente da situação. Tem pessoas que são contra a renda mínima porque acreditam que você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, e que isso poderia desincentivar a inserção de pessoas que estão no mercado informal no mercado formal de trabalho. Todas essas posições têm uma lógica por trás e elas têm suas razões. Se você consegue sustentar uma posição com argumentos lógicos, essa posição é válida. Esse foi o vídeo dessa sexta-feira aqui no Nick Internacional. Espero que tenha conseguido explicar para você o que é a renda mínima e como você pode refletir melhor sobre esse assunto. Se gostou desse vídeo, então, por favor, deixa o seu like aqui. Isso faz o YouTube valorizar mais o conteúdo e mostrar para mais pessoas na plataforma. E não deixe de se inscrever no canal para continuar se informando mais sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Um vídeo de cada vez.